Muito boa tarde, ministros, companheiros, no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. E agora, vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 ao 5, a escritura que diz... Capítulo 4, versículo 1 em diante de 1 Coríntios diz: Assim, pois, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, requer-se dos administradores, dos dispenseiros, que cada um se ache fiel. Todavia, a mim pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum tribunal humano. Nem eu, tampouco, a mim mesmo me julgo. Em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado. Quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então, cada um receberá de Deus o louvor. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Fiéis administradores dos mistérios de Deus. Podem sentar, queiram ter a bondade. Deus colocou os seus mensageiros de cada era e seus ministros, todos os seus ministros, como administradores dos mistérios de Deus. Vem a palavra em cada era pelo Espírito Santo a cada mensageiro, e daí se estende aos demais ministros, os quais ministram essa palavra, levam essa palavra ao povo, e assim, o maior mistério, que é o mistério de Deus, o Pai, e de Cristo, conforme a Colossenses, capítulo 2, versículo 2 e 3, onde diz: Combato para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus, o Pai, e de Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E agora, diz o apóstolo Paulo em Hebreus, capítulo 1, versículo 5 em diante: Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho? Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez eu lhe serei por pai e ele me será por filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz: Quem de seus anjos faz espíritos e de seus ministros labaredas de fogo. E agora os anjos são espíritos, ou seja, corpos angelicais, e seus ministros são chamas de fogo. E agora, aqui temos que estes anjos ministradores são espírito e eles são chama de fogo. Diz o versículo 14: Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? E agora Deus envia a favor dos que serão herdeiros. Esses são os membros da igreja. Essa é a igreja. Envia a sua igreja espíritos ministradores
que ministrem a palavra de Deus para o tempo em que eles são enviados. Vêm com a palavra de Deus para esse tempo, e esses espíritos ministradores são esses anjos mensageiros correspondentes a cada era que vem em carne humana. Dentro desses corpos está um espírito, um corpo angelical, ministrador para cada era. E também, depois, os ministros de cada congregação também são enviados com esse ministério. E os diferentes ministérios também já são ordenados por Deus, portanto, são espíritos ministradores, enviados por Deus para ministrar a palavra de Deus, cada um sob o ministério que lhe corresponde. Esses ministérios vêm do céu. São do céu para serem manifestados aqui na terra. Os maiores são os correspondentes a cada era, e maior que esses, pois, os correspondentes a cada dispensação. Pois desses somente há 7 espíritos ministradores. E, consequentemente, são 7 príncipes do reino celestial. 7 espíritos do reino celestial que são enviados à terra, cada um na dispensação que lhe corresponde. Portanto, o pai de uma dispensação é o mensageiro dessa dispensação. O pai de uma era é o mensageiro dessa era. E assim por diante. E agora, esses espíritos ministradores são fiéis administradores dos mistérios de Deus na terra, na igreja e no meio da família humana. Como servo fiel e prudente, esse é um espírito ministrador que é enviado para dar o alimento a tempo na casa de Deus a toda a família de Deus, que são os membros da igreja do Senhor Jesus Cristo. Pois a casa de Deus no Novo Testamento é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Como a casa de Deus, como povo no Antigo Testamento é o povo hebreu que Moisés tirou do Egito por meio do Espírito de Deus que estava nele. E agora nos encontramos no Novo Testamento sob o novo pacto, cobertos com o sangue do novo pacto, que é o sangue de Jesus Cristo, nosso Salvador. Aí temos os crentes em Cristo dentro do reino de Deus. Pois entraram por meio do novo nascimento, nasceram da água e do Espírito, da pregação do Evangelho de Cristo e do Espírito Santo, e, consequentemente, já foram restaurados à vida eterna. Mas a parte física ainda não tem a imortalidade. A parte física é mortal ainda, mas temos a promessa de uma adoção. Assim como recebemos a adoção espiritual e obtivemos o corpo angelical, obteremos a adoção física, que será a redenção do corpo, ou seja, a transformação, onde receberemos um corpo novo, eterno, imortal, incorruptível e glorificado. Portanto, temos que estar sendo alimentados com a palavra de Deus para que nossa fé cada dia esteja mais alta, esperando o que Deus prometeu, porque, como Ele disse, assim Ele fará. Ele não pode fazer de outra forma, pois, se não disse que seja de outra forma, pois não pode fazer de outra forma, tem que
fazer de acordo com como está em sua palavra. E agora, a Igreja do Senhor Jesus Cristo do Novo Testamento esteve passando por diferentes etapas ou eras e já esteve entrando a uma etapa eterna ou era eterna, que é a era da pedra angular, que corresponde ao número 8, e o 8 representa a eternidade. É o regresso ao princípio. É o regresso ao Jardim do Éden. É o regresso à vida eterna. É a etapa onde somos preparados para ser adotados fisicamente, ser transformados, receber a adoção física, que é a redenção do corpo, para o qual foi dito que os trovões, que é a voz de Cristo, em Apocalipse capítulo 10, nos darão a fé de rapto, a fé para a nossa transformação, a revelação para a nossa transformação. Se a fé é a revelação para nossa transformação espiritual e para nossa adoção espiritual, para obter o novo nascimento, está baseado na primeira vinda de Cristo. A fé para a transformação física está baseada na segunda vinda de Cristo. Porque a segunda vinda de Cristo é para nossa transformação. E agora é um mistério a promessa feita à igreja para a vinda do Senhor, da qual foi dito que será como ladrão à noite. Portanto, quem terá que ver sua vinda como ladrão à noite será sua igreja, porque ele virá por ela para levá-la no rapto. Mas ninguém compreenderá estes mistérios, e se alguém mais poderá compreendê-los, serão 144.000 hebreus, 12.000 de cada tribo, que quando você os vir despertando, e como nós dizemos, esfregando os olhos, como fazemos algumas vezes pela manhã, porque não vemos claro, esfregando-os para que nos limpe bem os olhos e possamos ver claro, pois vejam, o que estamos vendo uma aproximação do judaísmo com o cristianismo. Eles estão buscando algo que no cristianismo tem que aparecer, e eles dirão, isto é, ou se querem mais claro, este é quem nós estamos esperando. Porque eles estão esperando que apareça um homem no qual esteja o ministério de Elias e que esteja proclamando a paz imperecível. Esses são sinais e até de alguns deles, de rabinos importantes, de quanto tempo mais ou menos eles esperam, em quanto tempo que já apareça quem eles estão esperando. Eles estão na expectativa e não vão se deter até encontrar o que eles estão esperando. Pois muitos deles pensam, uns em silêncio e outros em voz alta, que já tem que estar sobre a terra o que eles estão esperando. Por isso estão buscando. Eles
dizem que Elias introduzirá o Messias. Portanto, tem que buscar Elias primeiro. Por isso, nas sinagogas, tem uma cadeira, porque esperam que no dia do Pessah ou Páscoa, ele apareça e se sente nessa cadeira. Todas as sinagogas o esperam, e também nas casas, quando celebram a Páscoa, colocam uma cadeira e uma taça de vinho também. Ou seja, que é um costume, porque eles estão esperando Elias e dizem que ele vai se sentar e vai tomar a taça de vinho. Eles pensam que espiritualmente acontece isso em cada Páscoa, mas o esperam também que ocorra literalmente. Assim que estão na expectativa. E o reverendo William Branham nos disse que suas esperanças estão a ponto de se converter em uma realidade. Quando voltará o Evangelho aos gentios? Aos judeus? Quando a dispensação gentia terminar. Ou seja, quando tiver entrado até o último escolhido, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E como voltará o Evangelho dos gentios aos judeus? Diz, ali estará Moisés e Elias. Corresponde ao ministério das duas oliveiras, levar o Evangelho dentre os gentios aos judeus. Assim como os judeus trouxeram aos gentios por meio do ministério de São Pedro e São Paulo, ministério do Espírito Santo neles, operado pelo Espírito, assim também o levarão de regresso aos judeus, Moisés e Elias, ou seja, as duas oliveiras. Isso concorda com o que estão esperando os judeus. Algo grande está a ponto de acontecer neste século XXI no qual estamos vivendo. Para os judeus, faltam 30 e algo de anos para chegar, para terminar o sexto milênio e entrar ao sétimo milênio, se acrescentarmos 200 anos que lhes falta ao calendário judaico. Assim como ao calendário entre os gentios faltam alguns anos, porque está atrasado, também ao dos judeus falta 200 anos. E eles sabem. Assim que algo grande está por acontecer para os judeus e algo maior para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós que vivemos. A Igreja será coroada com a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos, e tudo isso será sob o tempo da terceira etapa, da qual o reverendo William Branham falou, onde o poder de Deus será manifestado em toda a sua plenitude. E o que vimos manifestado em parte no reverendo William Branham, que foi a manifestação maior que vimos em algum homem nessa terra, vimos mais manifestações de Deus através dele do que através de São Paulo e que através de São Pedro também. E muito mais do que dos demais
mensageiros das diferentes eras. Vimos se repetindo o que foi visto em Jesus. Mas alguns não o viram porque estavam cegos. E o que se pode fazer? Se nos dias de Jesus também muitos não perceberam, mesmo que viam com os seus olhos, não viam com o seu coração e com o seu espírito. Não compreendiam. E agora estamos nos aproximando ao que foi prometido para o tempo final. Estamos nos aproximando a uma manifestação plena do poder de Deus por meio do seu Espírito no meio da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que impactará toda a família humana, incluindo a Igreja, incluindo todo o cristianismo e todas as nações, incluindo o povo hebreu. Estamos nos aproximando a esse momento. E o reverendo William Branham, quando falou da terceira etapa, onde o poder de Deus estará manifestado em toda a sua plenitude, diz que viu essa terceira etapa manifestada em uma carpa ou catedral grande. Portanto, em algum país aparecerá essa carpa e terá que aparecer em um país onde creiam de todo o coração e se coloque a trabalhar para que apareça. E não pode ser na Europa, porque o trabalho da Europa no corpo místico de Cristo se realizou em eras passadas. Também não pode ser na América do Norte, porque a sétima era já terminou. E o reverendo William Branham, quando viu a terceira etapa surgindo, disse que escutou, mas não pôde entender porque estava num idioma desconhecido para ele. Somente resta a América Latina e o Caribe e, consequentemente, em algum lugar, algum país da América Latina ou o Caribe, vai aparecer essa carpa ou catedral gigante, onde estará tudo que o reverendo William Branham viu em visão. E ele se encontrava no ar, vendo tudo o que estava acontecendo ali. E depois que ele viu que a coluna de fogo se moveu a esse lugar. Mais adiante, ele viu também tudo o que acontecia, era uma obra do Espírito Santo, e viu tudo o que acontecia, e depois pergunta, por que ali? E pergunta ao anjo, o anjo diz, não será um espetáculo público, ou seja, não será algo como o que tu fazias em tuas campanhas, ou os evangelistas. Ou seja, que será algo bastante reservado para que não haja imitações. E se cumpra também quando orares, entre em tua câmara secreta e fechada a porta, ore a teu pai em segredo e ele te recompensará em público. Ore a teu pai em segredo, o qual te vê e te recompensará em público. E então, isso dará cumprimento a essas palavras de Jesus. Vem ter uma base para ser feito nessa forma. Aí é onde, mais amplamente, se cumprirão essas palavras. E depois, o anjo e o reverendo William Branham, ele estando em corpo espiritual, foram ao quartinho onde estava acontecendo tudo, e ele viu tudo o que ali acontecia, e diz numa das mensagens que o anjo disse, recordas o nome que buscavas quando tiveste o sonho ou visão da carpa? Ou seja, que é o nome aí. E ele estava buscando esse nome. E em outro lugar onde ele fala sobre, o nome diz
E da carpa, ele diz, será na forma em que Deus dará a conhecer de uma maneira nova o seu nome, ou seja, se é de uma maneira nova, o seu nome é um nome novo. Mas tudo isso é um segredo na mente de Deus, que está prometido para ser aberto, ser manifestado. Diz também, isso está ligado ao sétimo selo, e há um anjo, que é quem tem o sétimo selo, quem era diferente dos demais, dos que apareceram em uma nuvem e o arrebataram e o tiveram com ele nessa nuvem. Eram 7, e ao levar o reverendo William Branham com eles eram 8. Os 7 anjos da igreja e um diferente aos demais. E diz que esse era quem tinha o sétimo selo. Ou seja, que o sétimo selo está ligado a esse anjo. Sob esse anjo, esse espírito ministrador estará se manifestando tudo o que corresponde a esse tempo, a essa era, até coroar tudo com o cumprimento da visão da carpa e todas essas maravilhas que foram prometidas. E para esse tempo, a ressurreição dos mortos e nossa transformação. E depois, uns dias aqui na Terra, 30 ou 40 dias, já estreando o novo corpo, e iremos com o Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Tudo isso acontecerá e a humanidade não perceberá, não compreenderá o que estará acontecendo, nem perceberá quando forem arrebatados com Cristo os escolhidos, a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo. Assim que estamos em um tempo muito importante no programa divino. Como fiéis administradores dos mistérios de Deus, continuemos em frente levando a palavra de Deus, dando a conhecer o mistério de salvação através de Jesus Cristo, nosso Salvador. E levando a palavra para que também recebam não somente a fé para obter a salvação e vida eterna através de Jesus Cristo, mas também para obter a fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Fiéis administradores dos mistérios de Deus. Sejamos fiéis administradores dos mistérios de Deus, ministros que estão aqui presentes e os que estão através do satélite Amazonas ou da internet em diferentes países. E aprecio e agradeço o respaldo que vocês estiveram dando a Porto Rico para a compra do terreno, os pagamentos, também a compra do novo auditório. Lhes agradeço vossas orações e tudo que estiveram fazendo a favor desse trabalho, desse projeto que Porto Rico está realizando. E depois, talvez em outros países, depois termine esse, talvez em outros países também haja oportunidade de fazer alguns, se nos dá tempo. Se com um basta, pois não gastaremos em fazer outros, mas que todo o esforço o manteremos naquele que estiver feito para que se sustente em pé todo o trabalho, se mantém esse trabalho, mas se nos dá tempo e há facilidades, pois também
trataremos de que em outros países haja lugares grandes também, se é que não somente num lugar é que Deus vai atuar, mas que vai atuar em outro, pois em outros também Deus vai prover para que sejam feitos. Mas se com um, bastará a Deus, pois com um ficamos. E teremos antenas parabólicas para captar o sinal do satélite e assim estarão as diferentes congregações com suas telas, o maior possível, e distribuídas algumas no meio dos auditórios, mais de uma certamente para que todos possam ver bem e talvez desde seus países poderão ver tão claro como os que estarão nessas atividades, porque estarão vendo também através das telas, como também vão estar vendo através das telas no auditório que teremos em Porto Rico. Assim, já estivemos fazendo, é comum para nós, as transmissões por satélite e pela internet, assim que já estivemos praticando e já é comum para nós. Esperamos que todos, pois, em todos os países, estejam preparados para essas transmissões, devem ter suas antenas o mais rápido possível enquanto há tempo. Porque, por último, alguns saem correndo já no final, como é tempo de tempestade, já quando começam os ventos, saem a buscar velas, fósforos e lâmpadas, e quando chega e painéis, e já não há nada. Por quê? Por negligente, não buscaram a tempo as coisas e depois não tem nem bolacha para as crianças porque foram negligentes. Assim que dizem que em guerra avisada não morre gente. E também em tempestade avisada, pois não morre gente. E também em festa que é avisada, pois ninguém deve chegar tarde, porque se fecha a porta e depois ninguém pode entrar. Como aconteceu na parábola das 10 virgens, que não estavam preparadas, 5 delas não tinham azeite em suas lâmpadas, ou seja, não tinham recebido o Espírito. Creram que somente era dizer: eu recebo a Cristo como meu Salvador, e já era também receber o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, para ter o novo nascimento e, consequentemente, ter a vestimenta de bodas. Assim que se requer que a tempo tenhamos tudo, porque vem o tempo em que já não poderemos obter as coisas. Mas se já temos, não importa que depois seja difícil. Bom, esperamos grandes bênçãos da parte de Deus e por isso é preciso falar dessas coisas para que se torne uma realidade, para que se materialize para aqueles que as escutam e creem nelas de todo o coração e trabalham a favor de que se torne uma realidade. Não ficamos com os braços cruzados dizendo: bom, que todo mundo trabalhe, mas eu não vou trabalhar. Eu quero ver se é verdade. Quando acontecer, vou fazer algo. Quando acontecer, não vai fazer nada, porque se não creu, pois não tem direito de receber bênção. Sempre há um tempo para trabalhar e um tempo para receber as recompensas. Bom, sejamos
fiéis administradores dos mistérios de Deus neste tempo final. A visão da carpa e o que aí acontece é um dos mistérios de Deus correspondentes a este tempo final. E, por quanto envolve a manifestação plena do poder de Deus, o que vimos em parte manifestado no reverendo William Branham será manifestado em toda a sua plenitude. Isso significa que muitas promessas que correspondem ao tempo final vão ser cumpridas aí. Portanto, sejamos administradores dos mistérios de Deus e de todo o coração, trabalhando neles para que os que ainda não se cumpriram se tornem uma realidade. E em frente trabalhando em toda a obra de Deus, trabalhando também neste projeto da construção deste novo auditório em Porto Rico, trabalhando com vossas orações e também trabalhando em todas as formas em que se trabalha na obra do Senhor e ministrando ao povo esses mistérios do reino de Deus, estes mistérios de Deus, dando a conhecer ao povo que estes mistérios que estão prometidos para serem cumpridos e abertos ao povo para o tempo final estão já perto de serem cumpridos em toda a sua plenitude. Por que trabalhamos neste projeto de um auditório grande? Porque cremos na promessa de Deus. Se eu não cresce na promessa de Deus, com o que temos, nos dá e nos sobra até o momento. Mas como há uma promessa de um auditório grande e de uma multidão grande, pois é preciso ter lugar para essa multidão e para essa manifestação de Deus. Cada ministro gostaria que fosse em seu país, mas em algum país tem que se cumprir. O reverendo William Branham tratou de que fosse em seu país, porque ele era o mensageiro dessa era, e essa era correspondia a esse país. Somente o mensageiro de uma era pode fazer a favor da sua era tudo o que corresponde ao seu tempo. E principalmente, pois o faz em seu país. Em seu país se abre a era e daí se estende a outros lugares. Assim que esperamos que alguém tenha o ministério do último dia e certamente, pois vai tratar de que seja em seu próprio país. Assim que vamos conhecê-lo quando estiver essa visão da carpa cumprida aí, sendo visto esses sinais e maravilhas e também chamamento. Quando estiver sendo visto isso, então todos diremos: olha onde era. Olha como era. Olha que simples era. E alguns dirão: e eu não fiz nada a favor disso. Não cria. Por quê? Porque não cria. Mas talvez outro dirá: mas eu sim cria e eu trabalhei a favor desse cumprimento dessa obra que estava prometida. Outros dirão: olha, eu não sabia onde ia ser. Mas outros dirão: eu sim sabia. Eu sim estava seguro.
Uns dirão, olha, eu não sabia quem era o mensageiro para este tempo final. Mas outros dirão, mas eu sim sabia. E eu sim estive braço a braço com ele. Assim que sejamos administradores, como cada mensageiro para a sua era e como também o tem que ser o mensageiro do tempo final. Fiéis, ministradores dos mistérios de Deus, levando-os a todos os seres humanos, levando o Evangelho de Cristo e todos os mistérios contidos nele e todos os mistérios correspondentes a este tempo final. Que Deus os abençoe e os guarde. E Deus continue usando a todos vocês e a mim também. E em breve se complete a sua igreja e em breve também apareça esse auditório grande que foi descrito como uma carpo-catedral grande, onde a glória de Deus estava sendo manifestada. Bom, recordem que sempre se começa a caminhar quando a pessoa tem quase um ano, alguns antes, outros mais preguiçosos depois, e qualquer diz que vai caminhar, se levanta e cai. Pode levantar e cair, mas se você caminhou, as crianças também vão caminhar. Assim, sempre foi. Qualquer pessoa pensará, alguém vai caminhar em frente com o cumprimento de uma carpo-catedral. Começaria a dar os primeiros passos desde o princípio e chegará a dar o passo bem ao final? Ou seja, chegará a dar o passo que cumprirá essa promessa? Recordem que a pessoa já adulta não pode dizer eu comecei a caminhar agora. Não, começou desde pequeno e já está caminhando e já caminha muito melhor, mas começou a caminhar. Se uma pessoa deixa chegar aos 15 ou 20 anos para caminhar, esse já não caminha. Já os ossos se acomodaram de tal forma para não caminhar. Quando pequeno, é que vão se acomodando à medida que vai caminhando para ter estabilidade. Ao princípio não tem, cai, como que ainda não fez bem o lugar onde encaixe bem. Mas quando já se estabiliza, já tem equilíbrio, já sabe caminhar e continua caminhando na vida. Assim que estivemos caminhando por muitos anos, eu diria, alguns diriam, já levamos como quase 15 anos ou 20 anos. Outros dirão não, levamos como mais de 25. Outros dirão não, levamos muito mais. E se perguntarmos aos de Ponce, já diriam como desde 64 ou 65. Assim que levamos bastante tempo caminhando juntos e vamos chegar à meta.
Aqui em Caiei começamos com uma carpa, com uma tenda. E espero que o nosso trabalho na terra, aqui em Caiei, termine em uma carpa. E daí? Pois, ao céu. Que Deus os abençoe e os guarde e nos veremos amanhã, primeiro Deus, na atividade de amanhã, domingo pela manhã. Que Deus abençoe a cada um de vocês, ministros nos diferentes países, e até amanhã, na atividade na qual esperamos grandes bênçãos de Deus. Que Deus os abençoe e guarde a todos. Deixo com vocês ao reverendo José Benjamin Pérez para continuar. Deus abençoe.